Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de arte. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento. Então, agora nós vamos fazer a leitura do nosso objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. Vamos lá? Aula 6, objeto de conhecimento, prática de análise linguística, de modo a considerar o contexto de produção, circulação, recepção de textos, as variedades linguísticas e variantes do estilo. Detalhamento da nossa aula: estilo de produção artística, artes visuais, dança, música, teatro e artes integradas nas interações sociais para a construção do projeto de vida do estudante, valorizando a diversidade linguística. Muito bem, então vamos dar início à nossa aula de hoje. Muito bem, então nós vamos falar sobre a questão da linguística, o modo como nós estamos vendo essa leitura que a arte proporciona ao espectador, que ele pode ter variedades, né? Várias interpretações, como nós estamos vendo aqui as obras de arte de um museu, onde cada espectador ele vai ter a sua própria, né, o seu próprio significado, ele vai poder fazer essa leitura, ter as sensações que é só dele. Então, várias pessoas olhando para a mesma obra de arte, eles podem ter sensações, perspectivas diferentes. Então, a arte ela possibilita isso ao espectador. E dentro dessa prática, conhecemos uma que é as práticas de análise linguísticas. O que isso quer dizer? O que isso quer falar para o espectador, para você, nosso aluno? O que é práticas de análise linguística? Vamos ver o conceito? Então, dentro desse conceito, na arte, as práticas de análise linguística referem-se a abordagens e métodos utilizados para examinar e interpretar elementos linguísticos presentes em obras artísticas. Isso pode incluir análise de texto, discursos, símbolos, metáforas e outras formas de expressão linguística presente na arte. E ao considerar o contexto da produção, né? O que é o contexto da produção? Vamos chamar de produto final que o artista elabora e entrega para o público. Tá? Ao considerar o contexto de produção, os analistas linguísticos na arte também se concentram nas circunstâncias em que a obra foi criada, incluindo o contexto histórico, cultural, social e pessoal do artista. Isso ajuda a enriquecer a compreensão da obra de arte, proporcionando insights sobre as intenções do artista, as influências recebidas e as mensagens que podem estar incorporadas nas artes. E o que eu estou querendo falar sobre isso? O que é esse contexto de produção? Ora, quando eu tenho uma realidade, quando eu conheço a realidade daquele artista, o contexto que foi criado aquela obra de arte, eu posso saber, eu posso fazer uma leitura, eu posso fazer uma interpretação. Às vezes as pessoas, elas escutam uma música, eu não gosto desse tipo de música, eu não gosto dessa letra de música, mas se você for ver o contexto social, econômico que aquele artista criou aquela obra de arte, você vai começar a entender o porquê que foi criado. Então, essa leitura linguística é muito importante para você compreender a arte, o momento histórico que aquela obra de arte foi criada. E eu sempre digo que para você entender a arte, às vezes as pessoas dizem, a arte é muito fácil. Na minha concepção, eu digo que não. Porque para eu entender aquilo que o artista fez, como ele produziu, o material que foi utilizado, como o contexto linguístico que ele criou essa obra de arte, eu tenho que entender sobre geografia, eu tenho que entender sobre história, eu tenho que entender sobre língua portuguesa, né? Eu tenho que entender o contexto econômico que era vivido naquele momento no mundo, a geografia que aquele artista vive, aonde ele vive, a localização, para poder eu entender essa obra de arte.
entender uma arte visual, um texto, uma obra, né? Uma obra artística. Então, vamos ver agora uma análise do diálogo em performance teatral. O que é? É a forma como se expressa o corpo, a questão do teatro que nós já falamos. Então, é o exame das escolhas linguísticas em diálogos teatrais, considerando a caracterização de personagens e o estilo dramático, reflexão sobre a relação entre o texto escrito e sua encenação no palco, certo? Continuando, dentro desse contexto, dessa análise, né, da performance teatral, nós vamos falar sobre como o artista ele faz a sua performance. E ele vai ter, através do quê? Do figurino, do cenário, ele vai falar ao público sem usar. Eu estou no século XX, eu estou na guerra. Mas ele vai, através da encenação, ele vai mostrar para o seu público, dentro desse contexto da linguagem, ele vai expressar o período, a forma através do seu figurino e etc. Certo? E agora eu trouxe para vocês aqui uma imagem que vai falar sobre uma obra de arte. Então, dentro desse contexto da análise, tá? Aqui nós temos a obra de arte e ela tem um nome, que é chamada de Guernica. Lembram? Uma análise do contexto, ela vai falar o quê? Como eu falei para vocês, geograficamente, quando eu falo Guernica, eu já vou me remeter, se eu tenho um conhecimento prévio de geografia, eu vou lembrar que é uma cidade espanhola. E aí, se eu conheço um pouco da história, eu vou saber que Guernica foi uma cidade que foi bombardeada. E eu conheço o autor, Pablo Picasso. Então, são referências que eu tenho que observar na obra de arte para entender o que aquele artista quis falar. Então, eu trago para vocês essa obra e nós vamos falar um pouquinho desse contexto sobre essa obra de arte. Vamos ver aqui? Então, Guernica, que eu trago para vocês, é uma famosa pintura do artista espanhol Pablo Picasso, criada em 1937, como uma resposta visceral ao bombardeio da cidade basta, né, de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. Vamos realizar uma análise do discurso dessa obra icônica, certo? Então, agora nós vamos fazer o quê? Uma análise de discurso. O que eu posso retirar desse texto, que é um texto visual, certo? Um texto de uma obra de arte. O que eu posso retirar dela? Vamos ver, então, a nossa obra e fazer essa análise desse discurso, certo? Então, eu vou colocar para vocês somente a obra, tá? E aí, o que eu posso dizer? Eu posso ver, aqui são elementos visuais, certo? Que eu observo. Guernica, eu já sei que é de Pablo Picasso. Pablo Picasso foi um pintor, um artista que ele trabalhou com o quê? Com o movimento artista cubista. Ele transformava as obras de arte em cubos, em cilindros, e ele fazia fragmentação desses personagens. Aqui nós temos a obra, e ele diz assim, que ele mostra o quê? Formas distorcidas, desumanizadas. Então, nós sabemos que são pessoas, mas, ao mesmo tempo, nós vemos que não são pessoas comuns. São as figuras, né, humanas e animais na pintura são representadas de maneira altamente distorcida. Aqui eu vou mostrar para vocês, tem uma pessoa, tem várias pessoas, e é nisso que ele fala. Os animais são mostrados de forma distorcidas, certo? Então, dentro desses elementos visuais, o que diz? Eles expressam o quê? O terror. Por que expressam o terror? Nós sabemos que Guernica, ela foi o quê? Bombardeada, então representa a questão da guerra, certo? E aí, dentro desse contexto, nós vamos passar para as cores monocromáticas. O que são cores monocromáticas? Olha, eu já conheço. O que é monocromática? É uma única cor. Ele trabalha dentro dessas cores a questão do preto, ele vai surgindo para o cinza e até chegar ao branco. Então, ele é uma cor monocromática, criando uma atmosfera sombria, austera,
que contribui para a intensidade emocional da obra. Aqui nós temos uma imagem, a outra imagem, que mostra justamente quando Guernica era bombardeada. Então, dentro dessas cores monocromáticas, essa intensidade emocional é a intenção do artista, essa paleta de cores, monocromia, uma única cor que vai de uma tonalidade mais escura até chegar ao branco. O símbolo de desespero e sofrimento, onde é que nós podemos encontrar isso na obra? Como a mãe segurando o filho morto, né? Existe esse contexto dessa mãe segurando o filho morto, que ela aparece aqui. Infelizmente, essa obra nós tivemos que diminuir, mas ela está mais ou menos aqui, tá? Ela foi diminuída porque ela é imensa, essa obra tem mais de 7 metros, ok? Então, a cabeça do cavalo gritando também, a questão da figura, tudo isso remete ao quê? Ao desespero, à dor que uma guerra causa. Continuando, e aí, dentro desse contexto, que é a mãe segurando o filho morto, a cabeça do cavalo gritante, a figura desmembrada, né, desencanta, vai falar sobre o desespero humano nesse momento. Aqui nós temos os soldados desse período. Então, dentro desse contexto, dessa leitura, que é o símbolo, né, das obras, tá? Ele mostra Guernica nesse contexto. Então, por isso que eu falo para vocês, para nós fazermos essa análise desse discurso, tá? Ele vai trazer também a obra Guernica, o apelo à consciência humana, trazer que o homem reflita sobre a guerra, sobre Guernica. Dentro desse contexto, dessa leitura, eu tenho que ter todo esse conhecimento prévio para eu entender o que foi que Pablo Picasso quis falar quando ele representou essa obra. Mas ele não fica só nessa questão emocional, ele vai falar todo de um contexto histórico. Então, falando mais um pouquinho sobre Guernica, vamos ver? Dentro dessa obra, né, é uma obra que vai além da mera representação visual, é uma expressão artística profundamente carregada de significado político e emocional. Sua análise de discurso revela a intenção do artista em confrontar e criticar a violência, oferecendo uma poderosa mensagem de paz e humanidade. E aí, tem uma frase, né, tem um momento muito importante dessa obra de Guernica, porque quando Pablo Picasso ele termina essa obra, esse mural, porque é um mural, e eu tive o privilégio de ver essa obra pessoalmente no Museu da Rainha Sofia, e então essa obra ela fica numa sala, uma parede, um mural imenso. Então, quando ele entregou essa obra aos coronéis, aos generais que fizeram a guerra, ele entrega aí e fala assim: nossa, Picasso, como foi que você fez isso, essa obra, né? Ele disse: eu não fiz, eu apenas retratei o que vocês fizeram. Tá? Então, ele faz toda essa análise. Dentro dessa obra, quando nós conhecemos, nós podemos fazer também análise de letra de música. A arte, ela proporciona isso, mas também nós temos que saber todo esse contexto histórico para que possamos, né, entender o que esse compositor quis falar na sua música. A questão cultural também envolve muito. Então, vamos ver uma análise de letra e música. Vamos lá? Investigação das letras e música, incluindo temas, metáforas, simbolismo, escolhas linguísticas, contextualização das letras em relação ao gênero musical e ao contexto cultural. Aí eu trouxe para vocês uma interpretação da música O Cálice, tá? Que foi interpretada como poema pelo professor Dário. Vamos assistir? Pai, afasta de mim este cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta,
Como é difícil acordar calado. Se na calada da noite eu me dano, quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado, permaneço atento na arquibancada para, a qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. De muito gorda, a porca já não anda. De muito usada, a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja pequeno um fato consumado. Quero inventar meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça, perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Muito bem. Então, essa música é uma música de Chico Buarque, né? Que é Cálice. Quem quiser escutar, só depois ir no YouTube, né? E escutar a música Cálice. Essa música ela traz dentro de um contexto que nós conhecemos, que foi na época da ditadura militar no Brasil. Então, o Chico Buarque ele usava muito metáforas para fazer as suas letras de música, porque ele teria que passar pela censura dos militares, porque nesse momento os artistas não tinham livre pensamento, teria que ser passado pelos militares. Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre essa música, vamos lá? Dessa leitura linguística da música. Cálice é uma música emblemática e contestadora, escrita por Chico Buarque e Gilberto Gil durante a ditadura militar no Brasil. Lançada em 1973, a canção foi marcada por sua crítica sutil, por meio de metáforas e alegorias, ao regime autoritário que governava o país na época. Aqui nós vamos fazer uma análise da letra dessa música. Vamos ver o primeiro verso. Então, nós temos que conhecer o que foi a ditadura militar no Brasil. Nós temos que conhecer o quê? A história, não é verdade? Nós falamos de uma história na Europa, na Espanha, com a obra Guernica. Agora nós estamos falando de uma realidade aqui no Brasil, no período militar. Então, quando ele fala na música, no verso, ele faz: Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Certo? Então, a nossa análise é: o cálice é uma metáfora que representa o sofrimento e a repressão vividos durante o regime militar. O vinho tinto de sangue simboliza a violência e a brutalidade associada ao governo. Aí nós temos o verso 2, que diz o seguinte: como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. E aí, como é que nós podemos analisar esse verso? Os versos destacam a dificuldade de suportar a bebida amarga, que simboliza a opressão e a resistência. Né? A referência a engolir a labuta sugere a aceitação forçada das diversidades impostas pelo regime. Aí nós temos o verso 3 dessa música. Mesmo calada a boca, resta o peito. A análise que nós podemos ter é: mesmo que as vozes estejam silenciadas pela censura, o peito representa a resistência interna, a indignação que persiste apesar da opressão. E aí, falando agora no verso 4 da mesma música: silêncio na cidade não se escuta, de que vale ser filho da santa.
né? E continuando o verso, diz, melhor seria ser o filho da outra. E aí, dentro desse contexto, nós temos a referência ao silêncio na cidade, destaca a censura e a falta de liberdade de expressão, o questionamento sobre ser filho da santa para aludir à hipocrisia da sociedade ou à falta de proteção divina diante da violência. Então, dentro desse contexto, essa análise linguística nós fizemos no primeiro momento sobre uma obra de arte, certo? E depois falamos sobre uma música que retrata o período da ditadura militar. E aí nós temos um verso que diz, ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome, cores de Aldovar, cores de Frida Kahlo, cores. E o que é sobre essa questão das cores, esse colorido? Nós teríamos que conhecer Frida Kahlo, né? Saber um pouco sobre Frida Kahlo e Aldovar, que são artistas. Frida Kahlo trabalhava com as cores, com o colorido, o belo, as flores, né? Ela era mexicana, então ela trazia muito essa questão da florido, da alegria. Então, isso também diz o que na nossa análise? A referência às cores associadas aos artistas, não é? Pode simbolizar a diversidade, a expressão artística e a resistência cultural como uma resposta à opressão. Ok? Então, dentro dessa análise de uma obra de arte, né, plástica e uma música, nós temos que saber fazer essa leitura dessa linguística, sabendo se contextualizar no tempo, na época, na cultura, para poder entendermos o que esse artista está querendo falar, fazer sobre essa produção. Assim como o teatro também, certo? As peças teatrais. Nós temos que fazer toda essa análise. Então, eu sempre digo que a arte, ela não é fácil. Ela causa sensações no ser humano agradáveis, boa, mas ela tem todo um contexto econômico, social, cultural, político para ser produzida. Não é feito à toa. E aí, nós vamos fazer agora uma análise, trazendo um pouquinho aqui para a nossa região, a análise semiótica em arte contemporânea. Vamos ver? Utilização de ferramentas semióticas para examinar símbolos, signos e significados em obra de arte contemporânea. Exploração de como o contexto cultural influencia a interpretação de símbolos. Eu trouxe para vocês aqui uma obra que tem muito a ver com nós, com Amazonas, né? Que são as Amazonas, de Moacir Andrade. Então, dentro desse contexto, nós já podemos perceber, né, a identificação dos elementos visuais, da semiótica, que está se referindo ao Amazonas, são Amazonas. E a característica de cada artista, ele tem a sua característica de pensar, de expressar, a sua forma, né, o seu desenho, como ele pinta. Então, Moacir Andrade ele tinha muito essa característica de pintar temas amazônicos. Temas aqui que envolviam o Amazonas, e as Amazonas traz essa característica muito regional. Vamos continuar a ver esses elementos? Então, identificação de elementos visuais, examine as figuras, cores, formas, linhas presentes na obra, os elementos visuais que se destacam. Você observando essa obra, quais são os elementos visuais que se destacam na obra? Certo? Como é a análise de símbolos e metáforas? Vamos ver? Então, procure por símbolos ou metáforas que possam estar presentes. Elas podem ser culturais, históricos ou específicos para a obra de Moacir Andrade. Então, como eu falei para vocês, o Moacir ele tinha características específicas da sua obra, certo? O que é o contexto histórico e cultural de uma obra? Considere, quando você analisar uma obra, o contexto histórico e cultural em que a obra foi criada, como esses elementos influenciaram a interpretação da obra. Certo? Então, vocês sabem que é o quê? Do Moacir Andrade, do Stephenson, né, que nós estamos vendo aí. Então, dentro desse contexto, quando vocês percebem que o artista, o Stephenson, ou do Moacir Andrade, certo? Que é a obra, eles trazem todo um contexto amazônico, mas o estilo de pintura, a forma que eles pintam, diferenciam
de cada artista. Vocês viram que nós mostramos Guernica. A característica de Pablo Picasso é o cubismo, é a forma, é o estilo que ele desenvolve, a técnica que ele desenvolve. Moacir Andrade tem a sua técnica, o Stephenson também tem a sua técnica para pintar. Então, são detalhes que você que gosta de arte, você que vai desenvolver essa leitura, né, das linguagens artísticas, você tem que começar a perceber o período que foi feito, o contexto histórico, o contexto econômico, como esse artista desenvolve, quais são as técnicas que esse artista desenvolve. Então, dentro disso nós temos o quê? As expressões de ideias ou narrativas, certo? O que envolve essa expressão de ideias ou narrativas? Tente identificar se há uma história, né? A narrativa ou o conceito específico sendo expresso na obra, como os elementos visuais contribuem para essa expressão. Vocês estão vendo aí? Qual é a narrativa que nós estamos vendo nessa obra? Certo? E o arranjo espacial da composição. O que diz o arranjo espacial da composição? Analise como os elementos estão organizados no espaço da obra. O arranjo espacial e a composição pode transmitir significados adicionais. Ora, nós estamos vendo as amazonas montadas em seus cavalos, mas se você for perceber, existe uma linha que perpassa na diagonal na obra. É como se elas estivessem se direcionando de um lado para o outro da obra de arte. E há uma perspectiva, existe uma Amazonas no primeiro plano, no segundo, no terceiro e sucessivamente. Mas fala também da nossa natureza, das araras, das garças, que estão muito presentes no nosso Amazonas, certo? E qual é o estilo artístico e técnica? Considere o estilo artístico de Moacir Andrade e as técnicas específicas utilizadas na obra, como esses elementos contribuem para a mensagem da obra. Como esses elementos contribuem para a mensagem da obra? Aí nós estamos vendo uma obra de Stephenson, mas eu falei do Moacir Andrade que ele tem a mesma pegada, tá? O mesmo estilo, a mesma forma, mas a técnica de pintura é diferente. Vocês podem pesquisar aí as obras de Moacir Andrade também. E a interpretação pessoal de uma obra de arte? Lembre-se de que a interpretação de uma obra de arte também pode ser altamente pessoal. Como você, como espectador, reage à obra? Quais significados você percebe? Então, aquilo que eu falei para vocês, a arte ele tem esse poder. Eu posso ouvir uma música e, de repente, essa música me causar tristeza. E a outra pessoa que está do meu lado está ouvindo a mesma música e ela tem uma recordação muito alegre, feliz. Ela fica feliz, mas aquela música aconteceu, lembra fatos tristes. Então, a arte ela tem isso. Por isso que pergunta, na tua interpretação pessoal de uma obra de arte, qual é a sensação? Quais são as percepções que você tem? Ela é única, ela é sua. Mas nós não podemos deixar de lado o contexto que eu falei para vocês, histórico, cultural, econômico, social, que envolve uma obra de arte. Nós podemos falar de música. No passado, as músicas elas tinham uma poesia, elas falavam da mulher, né? Hoje, né? Ela falava da mulher, a mulher como um símbolo. Quando ela fala de Garota de Ipanema, que é um clássico, ele diz, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é essa menina que vem e que passa um doce balanço a caminho do mar. Né? Então, quando ele fala no doce balanço, é o modo como ela andava. Ela ia de biquíni para a praia, um doce balanço, e ele associa a onda do mar. Hoje, como é que as músicas falam da mulher? Será que é da mesma forma que falava lá, o Vinícius de Moraes falava sobre a mulher? Uma mulher indo para a praia, olha que coisa mais linda. Então, dentro desse contexto, como a mulher é representada na música no passado e como ela é representada hoje. Nós podemos negar como ela é representada, mas nós podemos entender o contexto
que o artista que está fazendo aquela música vive culturalmente, aonde ele está inserido, socialmente, economicamente. E aí nós vamos poder entender o porquê que ele faz esse estilo de música, esse gênero de música, né? Ele associa a imagem da mulher de que forma. Então, a música, assim como as artes visuais, ela tem todo um contexto a ser interpretado. A tua interpretação é própria, mas eu não posso, mais uma vez, eu não posso deixar de analisar, fazer uma análise linguística de todo um contexto que envolve aquela criação, assim como no teatro. O teatro também ele tem esse poder, né, de fazer a sua representação e não colocar uma placa, lá no século XV, mas eu vou falar com o meu público através de um cenário, através da forma da linguagem, através do meu figurino, eu vou expressar tudo o que eu quero na linguagem artística, dentro de um contexto, né, de conhecimento prévio. Então, por isso que eu digo, né, a arte ela não é fácil, a arte é muito difícil, tá bom? Mas ela se torna agradável. A melhor coisa é uma coisa difícil, mas é agradável de se aprender, de conhecer, de buscar, de procurar e explorar, certo? Então, finalizamos a nossa aula, né, nesse momento.